Podem sentar, queridos. Hoje nós estamos na nossa última Escola Bíblica Dominical do ano, de 2022. Uma vez que nós temos o Natal, o dia de Natal, né, que caiu aí no final de semana, e, portanto, não teremos o próximo encontro para a Escola Bíblica Dominical. E, desde domingo passado, nós estamos estudando aqui, eu dando aula aos irmãos aqui da sede, em uma classe única. E nesta, em específico, vários irmãos conversaram comigo sobre as dúvidas que ficaram da lição, que é a lição de número 9, a lição de número 9. E, de fato, a partir desta lição, nós temos um caráter bastante escatológico, próprio dos nossos dias, e que envolvem um conhecimento bíblico e teológico bastante acentuado. Eu espero que a gente consiga, eu consiga usar aqui a tecnologia. Ô Felipe, vai dar certo? Hã? Tá, estão trabalhando lá para que dê certo, né? Então, o que faremos? Nós faremos o seguinte: eu vou retroagir no nosso estudo, e a aula que os irmãos pediram para que eu desse um reforço é a aula de número 9, Gog e Magog. E aí o escritor colocou um dia de juízo. Gog e Magog, um dia de juízo. E quando eu estava estudando essa lição, eu acredito que o comentarista ele não foi feliz já no tema. E aí, permita-me, pode ser até muita audácia da minha parte, fazer uma crítica a um comentarista como este, o pastor e professor Ezequias Soares. É um biblista também, é um mestre, mas a própria lição contradiz o tema. Então, já inicio com uma crítica. Porque na própria lição ele indica o caminho do cumprimento dessa profecia, inclusive localizando essa profecia ainda nos dias da igreja, né, na terra. Então, quem estudou essa lição viu que o comentarista ele coloca que essa profecia, muitos entendem que pode ser a terceira guerra mundial, uma terceira guerra mundial. E eu também acredito exatamente assim, e procurarei demonstrar isso aos irmãos. Então, não se trata de um dia de juízo, né? Não pode ser considerado como um dia de juízo. E, na verdade, esta guerra, ela prepara o ambiente político, o ambiente econômico, muda a configuração do que nós temos hoje. Isso ele trata também, não é? Hoje as duas grandes potências mundiais no que diz respeito à guerra é a Rússia e os Estados Unidos. E algo deve acontecer com essas duas potências para que o anticristo ele venha a ter êxito em sua liderança, não é? Então, nós falaremos um pouco sobre essa lição. E só para os irmãos terem uma ideia, os fundamentos dessa lição encontram-se no Antigo Testamento desde o repovoamento da terra. A base está em Noé e os filhos de Noé. E claro que nós ainda temos a lição de número 12, imersos no Espírito nos últimos dias, que tem a ver com a profecia de Ezequiel, capítulo 47, e a lição de número 13, o Senhor está ali. Esta profecia do capítulo de número 47, ela tem o seu cumprimento literal, e o professor aqui, pastor Ezequias Soares, ele trabalha as questões
da literalidade deste texto, mas também ele trata a questão do sentido espiritual que esse texto tem no que diz respeito ao Espírito, ou estarmos imersos no Espírito Santo. Então, vejamos o que hoje nós conseguimos aqui tratar nessa escola bíblica dominical. Deixa eu conferir. Deu certo, não deu? 1 minuto? Então, tá bom. Estão dizendo que em 1 minuto eles... Então, vamos fazer o seguinte. Lição de número 9. Abra, por favor, mantenha sua Bíblia aberta. Por favor. Gog e Magog, um dia de juízo. Texto áureo. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Esse texto que ele traz já sinaliza aqui um paralelo, não é? Do capítulo 20 de Apocalipse. E eu penso que isso foi o que misturou um pouco aqui, né, os irmãos. Porque ele pega um texto literal, que é o de Ezequiel, e aqui é um texto simbólico. Já que haverá uma guerra tal, Gog e Magog, nesse momento aqui já é uma outra batalha que diz respeito ao final de todas as profecias escatológicas, onde no milênio, após o milênio, Satanás ele é solto e sai a enganar. Então veja que eu acredito que um dos erros está bem no começo, o título e depois este texto áureo. E durante a lição eu não vi onde foi que ele fez aqui a conexão entre esses textos. Mas nós vamos dirimir isso. Verdade prática. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Você vê, aqui ele já está exatamente dentro da compreensão correta. Então, ele tem um título, ele tem um texto áureo e ele tem uma verdade prática. Então, deixa eu tentar explicar isso sem o apoio das telas aqui. E, pelo amor de Deus, consiga isso aí. Senão prejudicará em muito aqui a aula. Então, deixa eu explicar isso para vocês. Nós estudamos aqui o capítulo 37 de Ezequiel, Vale de Ossos Secos. Se lembram disso? Todos se lembram? Muito bem. Naquela restauração de Israel, nós vimos que a restauração de Israel ocorrerá em 2 fases. Ok? Uma primeira fase era a fase onde Israel seria repatriado. Israel foi repatriado como nação em 1948, agora, recentemente. Esta é a primeira fase. A segunda fase é quando aquele exército está de pé, mas não há vida. Então o profeta, ele profetiza para que o Espírito viesse dos 4 cantos e enchesse aqueles corpos ali para que eles se tornassem vivos. Isto fala da restauração espiritual de Israel, o que ainda não aconteceu. Então, 1948 já aconteceu. Eles já estão repatriados, já estão firmados como nação, mas a visão espiritual sobre o Messias, esse ressurgimento espiritual, isso ainda não aconteceu. Isso está por acontecer. Então, observe agora a lição de Gog e Magog. Ele, na verdade prática, ele diz, a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, que ocorrerá por ocasião da grande tribulação, ok? Virão Gog e o seu bando para invadir a Terra Santa. Ora, se ele está dizendo, na verdade prática, que essa guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 37 e 38, ocorre antes da restauração espiritual, isso deve acontecer antes do início da grande tribulação. Está claro aí? Dá para ver na verdade prática? Então, deixa eu escrever ali. Cadê o piloto? Cadê a assessoria? Não estou vendo aqui. Deixa eu escrever isso para vocês. Eu estou aqui
dando fundamentos até que chegue aqui o equipamento. Vamos lá. Se não der, desce o meu notebook, transfere o arquivo para vocês, vocês passam o arquivo daí, eu vou junto com vocês. Já levantou esse dedo já umas 10 vezes, é 1 minuto? Ah, já está na tela. Não é esse aí. Não é esse aí. Ele está aberto. Não é esse aí. Ele fica fazendo assim, 1 minuto. Ó, mais 1 minuto. Não é esse aí. Opa! Não, não é esse aí. Vai lá. Ele estava aberto. E tem muitos quadros aí. Abre esse que você abriu. Ele está aberto no PowerPoint, se não fechou. Esse foi o senhor que me ministrou? Então não é esse aí. Nem meu é esse arquivo aí. Vocês estão com o meu notebook? Com o Mac? Então vai lá, ele está aberto. Obrigado. Não é esse aí. Esse aí foi a última aula que eu ministrei aqui no domingo passado. Deixa eu resolver ali, irmãos. Vamos cantar um hino. Eu vou subir ali, só saio dali com isso resolvido. Vamos lá. O hino de número 10. Cante conosco. Glória a Deus, o Pai eterno. Sangue limpa o pecado. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome, ao Cordeiro Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Ó, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remido, pois seu sangue limpa o pecado. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória
glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Nada como um hino que glorifica a Deus, tá vendo aí? Já chegou. Vamos lá. Antes de eu entrar aqui nos slides, deixa eu mostrar algo a vocês. A crise dessa lição, ou o probleminha dela, está aqui, ó. Vamos colocar aqui a dispensação da igreja. Dispensação da igreja. É o nosso momento. A igreja está na terra, aguardamos o arrebatamento da igreja, ok? Então vamos nos localizar aqui. O primeiro evento que nós esperamos é o arrebatamento. Então colocar uma seta aqui de subida, certo? Colocar aqui a casa do Pai. Então o primeiro evento que nós esperamos chama-se arrebatamento. O arrebatamento, ok? Obrigado. Aí daqui é só eu mover, né? Aleluia. Vai funcionar. Muito bem. Então, dispensação da igreja, arrebatamento. A igreja sendo arrebatada, e claro, estou numa visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista. O que acontece? Nesse inteirinho aqui, nós temos a grande tribulação, ok? A grande tribulação. A igreja subindo, ela fica na casa do Pai, nas bodas do Cordeiro, ok? No final da grande tribulação, ela desce juntamente com Cristo. Descendo com Cristo, nós temos a batalha do Armagedon, né? E aí temos a parousia, o aparecimento de Jesus. Então vamos colocar aqui nessa seta o Armagedon. Só para vocês terem uma ideia. Então, dispensação da igreja, aguardamos o arrebatamento. A igreja arrebatada na terra, grande tribulação, no céu, as bodas do Cordeiro. Finalizou esse período na terra, que são de 7 anos, a igreja desce, é a parousia, né, o aparecimento de Cristo na glória, com a sua glória, Armagedon. Temos o tribunal, que acontece aqui, que é o julgamento das nações. E depois desse julgamento das nações, nós temos um outro período, muito conhecido também, que é esse aqui, que é o milênio. O milênio. No finalzinho do milênio, nós temos uma batalha. Por quê? O diabo vai ser preso por 1000 anos. No final dos 1000 anos, ele será solto. E esse texto, que é o texto áureo dessa lição, fala exatamente dessa batalha aqui. Ok? Que ele sairá a enganar a muitos. E aí acontecerá a batalha que Apocalipse trata como símbolo de Gog e Magog. Agora estou falando do texto áureo. Certo? Eu não estou falando de Ezequiel 38, 39. O texto áureo da lição de número 9. É esta batalha, que é a última batalha, porque depois daqui, nós temos o tribunal do trono branco, o juízo final. Deu para entender? Todos estão olhando aqui? Então vamos lá, ó. Recapitulando. Estamos na era da igreja, dispensação da igreja. Aguardamos o arrebatamento. Com o arrebatamento, grande tribulação. Ok? Na terra. No céu, nós estamos guardados na casa do Pai, nas bodas do Cordeiro. No final da grande tribulação, descemos, parousia, Apocalipse, revelação. Jesus desce em glória, a igreja desce com ele. Temos o Armagedon na terra. Essa batalha do Armagedon, o anticristo e o falso profeta serão derrotados pelo Cristo e irão inaugurar o Geena. Ok?
que é o lago de fogo. Aqui. Então, a batalha aqui é contra o anticristo e o falso profeta. E o diabo? O diabo será preso por 1000 anos. Ok? Ele não vai direto lá para o Geena. Ele vai para o Geena aqui no final, não aqui. Então, essa é a primeira batalha, a batalha do Armagedon. A segunda batalha é essa batalha de Gog e Magog, que apareceu no texto áureo. Ok? Gog e Magog aqui é simbólico, não é literal. Ok? É exatamente uma prefiguração estabelecida lá em Ezequiel 38 e 39 de uma batalha literal, muito provavelmente uma terceira guerra mundial, que, segundo o próprio autor, na verdade prática, ele sinaliza para o fato que esta batalha de Ezequiel acontecerá muito provavelmente aqui, ó, com a igreja na terra. Por quê? Aí vamos lá, ver se vocês conseguem capturar agora. A palavra profética anunciada que antes da restauração espiritual de Israel. Ora, se Israel será restaurado, o trabalho de restauração de Israel acontece aqui, ó, e é no Armagedon que Jesus vai ser revelado a eles como Messias e eles aceitarão. Lembra que nós estudamos na lição, e eu estou falando para alunos da Escola Bíblica Dominical, que Jesus, nessa descida aqui, ele pisa sobre o Monte das Oliveiras, ela se fende, Israel vai à sua retaguarda e ele se revela, Israel se dobra perguntando: quem é, Senhor? E ele mostra as suas feridas: eu sou aquele que fui ferido na casa dos meus irmãos. E ali eles se prostram diante do verdadeiro Messias, porque foi enganado durante todo esse tempo. Ok? Então ali acontece a restauração espiritual de Israel. Então, o próprio Ezequias Soares, e baseando nessa parte da lição, ele concorda que algo acontece aqui. O que é que acontece aqui? É o que nós vamos estudar hoje, que está na tela. Uma guerra. Estoura uma guerra, e é muito provável que a igreja esteja na terra. Aliás, já está acontecendo isso, eu quero mostrar para vocês. E é no meio disso que a igreja ela será arrebatada. Ela será tirada da terra. Então vamos hoje estudar exatamente essa parte, que é a parte que o escritor aqui usa na lição 9, Gog e Magog. Ezequiel 38, Ezequiel 39. Eu creio que seria interessante a gente ler o capítulo inteiro, mas tomaria muito tempo. Então, deixa eu tentar demonstrar para vocês alguns pontos importantes aqui para a nossa compreensão. Primeiro, vamos lá. Então, acompanhe, por favor, a partir de agora, porque envolve muita geografia bíblica, muitos pressupostos no Antigo Testamento que será necessário para a compreensão. Então, a guerra de Gog e Magog. Espero que isso aqui funcione. Porque estava funcionando, já parou. Cadê aquele irmão para... Fica do lado aqui, varão. Senta aqui do ladinho. Se não der errado, você já perdeu a conexão. Travou, né? Ô Felipe, você tem ação por aí? Então passa, por favor. Pode passar também. Continue. Eu trouxe algumas declarações aqui para vocês entenderem que, de fato, o que nós vamos estudar aqui está sendo estudado também em Israel. Porque para Israel, essa profecia de Ezequiel marca esse calendário de ações para o povo de Israel. Então, como nós vimos aqui, Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos, a restauração de Israel já aconteceu na sua primeira parte, eles esperam a segunda parte. Então, olha o que diz esse rabino aí, o rabino Sham Valoshner, em meados do século XIX. Vamos ler o que ele diz, a compreensão judaica sobre este texto. Quando vir
o exército russo. Então, para Israel, eles têm claro que a Rússia irá entrar em Israel. Começará a mover-se para o sul e entrar na Turquia, vista suas roupas de sábado e prepare-se para receber o Messias. Olha a compreensão deste importante rabino sobre este texto de Ezequiel, que nós estamos lendo, 38 e 39. Eles estão aguardando o Messias, e eles estão fazendo a leitura do templo. E dentro dessa leitura do templo, eles estão esperando o Messias. Claro que para nós, o Messias já veio, já fazem aí quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos. Mas eles não receberam. Então, continuemos. Depois de ter vencido a Guerra dos 6 Dias, em 1967, o general Moshe Dayan, em 1968, ele disse o seguinte, olha isso: a próxima guerra não será com os árabes, mas com os russos. Isso em 1968. Em 1968. Então, Israel já está preparado para isso. Eles não serão pegos de surpresa. Não é? A profecia está lá, está clara, e toda profecia tem o seu cumprimento literal, como vemos na própria Escritura, maiormente no Novo Testamento. Vamos à frente. Então, observações importantes acerca dessa profecia. Essa profecia tem 2.600 anos, e é por isso que a gente ama a Bíblia, né? Olha que coisa extraordinária. É algo que foi previsto lá atrás. 2.600 anos. Segue. Será a próxima profecia a ser cumprida. Aqui, eu sinalizo para o fato que ela pode acontecer antes do arrebatamento. A igreja espera o arrebatamento e não espera nada antes. Mas o mundo pode sofrer essa profecia enquanto a igreja ainda estiver na terra. Nós vivenciaremos esses dias, e aí depois que eu mostrar tudo para vocês, vocês dirão a mim, será que já não estamos vivendo? Ok? Seguindo, tudo indica que será a Terceira Guerra Mundial. O pastor Ezequiel Soares também tem essa leitura. Uma conferência ou confederação de nações invadirá Israel. Passe aí, invadirá Israel. Então a profecia sinaliza para uma invasão. Eles entrarão em Israel e tomarão algo, ou procurarão algo que tem Israel. Israel é rico nisto. Depois nós vamos ver, está na profecia também, ou veremos após. A partir de agora, nós vamos começar a trabalhar a geografia bíblica. Quem estiver muito lá atrás, venha para a frente. Uma pena que eu não estou com a ação do mouse aqui, porque eu queria colocar um laser para sinalizar vocês na tela. Aí está o globo da Terra. E vocês veem aí uma setinha piscando. Todo mundo consegue ver a setinha piscando? Vocês conseguem ver uma marcação em amarelo na tela? Consegue ver uma marcação em amarelo? Todos, de verdade? Estão vendo? Piscando. Não, tem uma seta verde piscando e tem uma marcação no mapa. Uma tarja amarelinha. Conseguem ver? É porque ele está amarelo com linha vermelha. Ok? Vocês não são daltônicos, não. Ok? Aquele pedacinho de terra no meio do planeta é o território de Israel. É o território de Israel. Só aquilo ali que vocês estão vendo ali, ó. Só aquele negócio minúsculo. Pequenininho. No meio do planeta. No meio do planeta. Israel é um dos menores países do mundo, com cerca de 21 mil quilômetros quadrados. Renasceu, como eu falei aqui, em 1948, cumprindo uma profecia de Isaías 66:8. Depois de ter ficado 1878 anos longe da sua terra, a dispersão. Eles ficaram aí 1878 anos distante da sua terra. E hoje, a partir de 1948,
né, a ONU estabeleceu novamente ali os marcos do seu território e a constituição de nação. Então foi recente, e século passado. E aí nós temos o marco também da profecia, lá de Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos, a primeira fase. Nós estudamos isso já na lição. Então, para entendermos o que vai acontecer, pode ir à frente, eu peguei um mapa, uma parte do mapa mundi, do globo da Terra, para mostrar para vocês que Deus é o dono da história e que tudo está na mão de Deus. Tudo. Tudo já está previsto, parametrizado. Deus é presciente, Ele não é só onisciente, Ele não sabe tudo. Isso já seria extremamente soberano, né? Saber tudo, só Ele sabe tudo. Não é? Mas Ele sabe tudo antes. Então Ele é presciente, tudo que vai acontecer Ele já sabe o desfecho. E aí, quando a gente dá aula de geografia bíblica, a gente mostra esse pedaço do mapa, que é o pedaço do mapa onde acontece ali os principais eventos do Antigo Testamento. O que nós temos aí? O corredor do Mediterrâneo, conseguem ver o corredor do Mediterrâneo? Que está ali cercado? É exatamente para onde Deus levou Israel. Isso aí é a terra prometida, Canaã, onde hoje está lá a Palestina e está o Estado de Israel também. Na origem dos nomes bíblicos, Gênesis 10 é chamado de índice das nações. Então, para eu entender o que está acontecendo com a profecia de Ezequiel 38 e 39, eu tenho que recorrer a esse índice, sem o qual a gente não tem como entender essa profecia. Então, veja uma coisa, quem consegue ver ali dois rios que está em cores verde e azul? Vocês conseguem ver, não? O verde é um rio muito grande, chamado Rio Tigre, ok? E o outro é um rio ainda maior, chamado de o Grande Rio, o Rio Eufrates. Consegue ver essa marcação? Esse território aí é um território muito conhecido no Antigo Testamento, né? O Rio Tigre e o Rio Eufrates, porque aí no meio nós temos algumas nações importantes. Pode dar mais um enter. Deixa eu localizar vocês. Ninguém sabe onde é o Éden, mas se tem noção de onde é. Olha mais ou menos no mapa onde é o Éden, o Jardim do Éden. Olha lá, no centro da terra. No centro. A legenda embaixo, Éden amarelo, dilúvio acima. Então volta um pouquinho antes, volta pode voltar? Pode voltar? Opa, foi demais. Volta lá. Vai. Aí. Isso, volta, dá mais um. Não, para frente. Jesus. Está igual eu ensinando alguém a dirigir. Vai para frente, vai para o lado, volta para o lado. Aí, para aí, para não confundir. O Éden está lá no meio, conseguem ver o ponto amarelo? Sim ou não? Lá em cima. Naquela região. É claro que olhando aqui é só um ponto amarelo. Mas se jogar zoom aí, esse negócio é gigante, né? Não dá para localizar ele. Por quê? Porque há uma proteção espiritual. O Senhor Deus colocou um anjo, não é, na porta, na entrada desse jardim. De fato, é um jardim desaparecido. Tem filmes aí buscando o jardim perdido e etc. e tal, mas não vão achar. Né? Ele está muito bem guardado. É nessa região. Então, entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates. E Gênesis mostra isso. Diz que Deus plantou um jardim no Éden e fez um rio regar esse jardim com 4 braços. Vocês se lembram disso? Como se chamam os 4 braços do rio que regava o jardim? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Com o dilúvio, que é o próximo passo que nós veremos aí, o braço, Gion e Pison, desapareceram ou fundiram-se. Só sobrou 2. Quais? Esses 2 aí, ó. O Rio Tigre e o Rio Eufrates. Todos estão acompanhando até aqui? Mais um enter. Olha onde aconteceu o dilúvio, no meio do planeta. Nós poderíamos aqui falar, né, quando a gente dá essa aula, alguém fala assim, pastor, o dilúvio foi parcial, foi total, abrangeu toda a terra, não abrangeu toda a terra. Não há muita possibilidade de ter sido parcial. Né? Como é que encheria só essa parte do planeta? Então ele foi total. Né? Então olha lá, onde aconteceu o dilúvio. Nesse território. Então dá mais um enter.
E depois do dilúvio, o que é que acontece a partir do ponto 2? O repovoamento da terra. Ok? Noé, que é o personagem, teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e desses filhos a terra foi repovoada. E a configuração da terra, ou podemos dizer reconfiguração da terra, foi restabelecida. Porque para trás de Noé, nós temos uma configuração baseada em Adão e Eva. Sim ou não? Caim, que foi e projetou as cidades, e etc, etc. E temos o Sete, que vem em substituição a Abel, que morreu, e que também repovoou ali e fez uma configuração para aquela terra. Só que o dilúvio veio e destruiu tudo. E agora? Tem que refazer a configuração. E a configuração que nós temos hoje é a configuração de Noé. E eu vou mostrar isso para vocês, ok? Então, olha lá. E aí nós temos basicamente 3 continentes. Não é basicamente não, são 3 continentes. O continente asiático, vocês conseguem ver a Ásia aí? Na tela? Lado direito aqui. A Europa lá em cima. Ok? E a África aqui embaixo. Quem consegue ver ali um mar com 2 orelhinhas que parece um coelhinho? Vocês conseguem ver na tela? Quem sabe que mar é esse? Quem sabe? Fala aí, Cássio. Não. O Mar Morto até está no mapa, mas está do outro lado ali. E é pequenininho. O Mar Vermelho. É bom ter teólogo na sala, né? O Mar Vermelho. O primeiro braço chama-se Golfo de Suez. A segunda orelhinha menorzinha, Golfo de Acabo. E Israel atravessou pelo Golfo de Suez, que foi aquele primeiro ali. O Egito está ali de onde está a setinha. Ok? Deu para entender aí? Posso passar? Precisar de perguntar, pergunte, tá? Vamos à frente. Mais um enter. Lá, você deu 2 enter, tá? Volta 1 aí. Volta 1. Isso, aí. A partir daqui, nós temos os filhos de Noé, que eles meio que se separam e eles começam a repovoar essa terra. Vamos falar do primeiro, Jafé. Eles povoaram a maior parte da Europa. E se Jafé, né, povoou esta Europa, é muito provável que nós estejamos diante aí de um de nossos ancestrais. Porque quem foi que colonizou o Brasil? Foram os portugueses, não é? E a América Latina? Os espanhóis, né? E de onde eles são? Da Europa. Tudo bem, não? Então nós estamos inseridos aí, ó. Ok? Então, a geração de Jafé formaram os povos indo-europeus ou arianos. Mais um enter. Os semitas. Existe uma força antissemita na terra. E Sem, para onde foi? Mais um enter. Vai lá, aí. Sem, o filho de Noé, repovoou aí os asiáticos, né, e originou também a história bíblica. Israel. Israel veio de Sem. Né? Então nós temos aí a história bíblica, ela caminha exatamente por isso. Ela não dá mais a atenção a Jafé e também depois vai aparecer Cã aí. O foco dela são os semitas, porque é a história de Israel. O Antigo Testamento conta a história de Israel. Mas existem outras histórias, para além da Bíblia. Tudo bem? Tranquilo até aí? Se não, vocês sinalizem. Mais um enter. Cã, está logo ali no canto esquerdo. Estabeleceram-se na África, Arábia e no litoral do Mediterrâneo. Então nós temos, está lá em branco já na tela. Então nós temos Sem na Ásia, temos Jafé na Europa e temos Cã na África. Eram os 3 continentes que constava aí no período bíblico. Depois nós tivemos a descoberta aí, já agora, né, em 1500, aí das Américas, Estados Unidos, tal, Brasil, né, e outros continentes, Oceania e tudo mais. São continentes novos, né, novos de descoberta, né, mas não estavam aí povoados. Tranquilo até aqui? Vamos para um outro texto, uma outra tela. Abre para mim lá. Ah, tá, isso aí é o crescente fértil,
Quem já estudou minimamente aí, tanto em teologia como escola dominical, já ouviu muito falar sobre esse crescente fértil. Por quê? Porque foi daí que surgiu tudo. Né? E também esse território é um território, se vocês olharem, bastante regado de águas. Então você tem ali o Mar Mediterrâneo, lá lado esquerdo, você tem aqui entre toda a Jordânia, você tem o Mar Morto, que inclusive a lição dessa semana é sobre o Mar Morto. Águas que saem do templo, que desagam no Mar Morto e gera vida. Lembrando que é literal, a ciência já demonstra que começa a ter oxigênio no Mar Morto, já tem pesquisas demonstrando isso, então isso vai acontecer, ok? O professor Ezequias ele trouxe de uma forma espiritual, espiritualizou todo o texto, mas ele é literal, ok? Esse é o crescente fértil. Vamos à frente, mostra uma outra tela para mim. Aqui talvez vocês tenham maior dificuldade de visão, mas eu creio que dá para ver. Bom, as nações da terra, elas surgiram a partir deste repovoamento, ok? E aí nós temos o Noé, o patriarca, temos Sem, Cã e Jafé. E cada povo que saiu destes personagens. Por exemplo, de Sem, os semitas, nós temos o filho Elão, de onde vêm os persas, atual Irã. Nós temos Assur, que é a Síria. Nós temos Arfaxade, de onde vem Israel. E nós temos Lude, de onde vem a Germânia. Que país é esse? A Alemanha. E nós temos Arã, que são os arameus, que são os sírios. Vem exatamente aí de Sem. Sem foi o antecessor aí desses povos. Então vamos lá, dos semitas. Pode falar, Cássio. Também. Nós temos também isso. Na verdade, uma boa colocação do Cássio é o seguinte: embora eu tenha dito que os semitas povoaram a Ásia, os camitas a África, ali, os jaftitas a Europa, é claro que eles são irmãos. Então, houve migração de povos também. Ok? Mas a maior parte é da forma ali que está. Pelo filho de Cã. Então, lá, pelo filho de Sem, temos os persas, a Síria, Israel, a Alemanha e os sírios. Por Cã, temos Cuxi, o filho Cuxi, que foi o ancestral aí da Etiópia, ok? Misraim, que foi o ancestral aí que fundou, né? A partir dele veio o Egito. Puti, que é a Líbia, e Canaã, que é a Palestina, ok? Que são ali os povos não israelitas ou não semitas. Lembrando que os cananeus estavam na região antes dos semitas. Então veja que Israel, quando vai para Canaã, tem que tirar de lá povos que são parentes, descendentes de Cã. Eles são descendentes de Sem, e os de Cã, que o filho Cã e o filho de Cã é Canaã, né? Os povos ali cananeus, heveus, jebuseus, heteus e tantos outros. Vamos para Jafé. Jafé nós temos os filhos Gomer, e aí olha o que aparece aí, do filho de Gomer. Quem? A Ucrânia e a Rússia. O que está acontecendo com esses dois países hoje? E eles são irmãos. São de mesma linhagem. E estão em guerra. Magog, olha onde aparece o primeiro nome aí, Magog, que está na nossa lição, que são os citas. Madai, que são os medos. Javã, cadê o Javã? Fundador aí dos povos da Grécia. Tubal, também gerou os povos russos. Meseque, os turcos. E Tiras, os pelagianos. Já ouviu a história dos pelagianos? Muito bem. Então, olha que interessante. Para entendermos a profecia de Gog e Magog, porque é uma linguagem bíblica, de um povo bíblico, de um território bíblico. Então, não tem nada de estranho ali. Tudo está na Bíblia. Tudo. Inclusive a interpretação. Até porque a lei áurea da hermenêutica, a regra áurea,
é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós temos que buscar no próprio texto, porque tudo está lá. Então veja, o que é que está acontecendo aqui? Gênesis 9, 25 e 27. O que vai acontecer durante toda a história da humanidade tem a ver com a bênção e a maldição proferida por Noé. A bênção e a maldição proferida por Noé. E nós estamos no meio de tudo isso. Dessa bênção e dessa maldição. Qual foi a fala de Noé? Está no texto, conseguem ler? E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por... Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de... E seja Canaã por... Espera aí pronto. Aí nós temos essa profecia e agora nós temos 3 faixas lá. A de Sem, a de Cã e a de Jafé. E nós temos uma profecia do patriarca Noé, movendo todas essas nações, estabelecendo concerto com todas essas nações. Então, primeiro, maldito seja Canaã. Então, essa região de Cã, ela recebe uma profecia de maldição. Quem se lembra quando o Marcos Feliciano usou isso numa pregação dizendo que os africanos eram malditos? Vocês se lembram disso? E aí ele teve problema até os dias de hoje. Processo e tudo mais. A grande verdade é que a maldição não tem a ver com o personagem, né, o habitante, mas tem a ver com as questões territoriais, de posse, né, de herança, e que norteariam toda a história da humanidade. Então veja, Cã, então nós estamos falando de Etiópia, Egito, Líbia e a Palestina, que recebe esta maldição de Noé. Estamos falando da bênção sobre Sem, que seria os persas. Lembrando que os persas já teve seu momento áureo, né? O Império Medo-Persa, ok? Junto com os medos. Onde é que estão os medos? Olha que interessante a união dos persas com os medos. Estão vendo aí? Os persas são descendentes de Sem. E os medos? De Jafé. Então, olha a profecia de Noé. Ok? Percebe aí? Contra quem? Contra o restante, né? Os habitantes da terra. Então, nós temos essa profecia que está em franco acontecimento. Alguns pontos que eu destaco aqui. A origem dos antigos citas, que aparece aí no texto, ok? Aparece aí nessa explicação, é o sul da Rússia, sudeste da Ucrânia e o Cazaquistão. Exatamente o lugar onde está em guerra hoje. Tubali, que aparece no texto, aí só vem as traduções, é Tobolsk, a antiga capital da Rússia Oriental. Musk, que aparece no texto de Ezequiel, do grego Moskis, evoluiu para Moscove. E hoje, em português, nós temos Moscou, na Rússia. Então, são as primeiras bases para nós compreendermos o que está acontecendo nessa profecia de Ezequiel 38 e 39. À frente. Um historiador, por nome Heródoto. Heródoto, na verdade, é muito mais que historiador, né? Ele é considerado o pai da história. Viveu entre os anos 485 a 425 a.C. Foi o autor da história da invasão persa da Grécia nos princípios do século V a.C., conhecida simplesmente como a história de Heródoto, as histórias de Heródoto. Olha o que ele diz, e é por isso que nós temos uma conexão histórica para saber quem são esses povos. Heródoto menciona que os descendentes de Magog, que é o que nós estamos estudando, os magogianos, que os gregos chamavam de sitiãs, tinham práticas bizarras e selvagens. Abre aspas, esta é palavra de Heródoto no 5º século antes de Cristo. Bebiam o sangue do primeiro inimigo que matassem. Levavam as cabeças de seus inimigos para os seus chefes. Eles escalpelavam seus inimigos e usavam seus escalpos como guardanapos. Usavam a pele de seus inimigos para cobrir suas aljavas. Bebiam no crânio de seus inimigos.
praticavam a irmandade de sangue, bebendo o sangue um do outro, misturado com vinho. Gente boníssima, né? Esses são os magogianos. Percebe aí a fúria? Sem falar os rituais. Estou trazendo só alguns elementos para a gente chegar aqui numa compreensão. Filos, muito conhecido também, né? Outro historiador aí, filósofo, né? Esse já mais recente, viveu no ano 20 a 50 a.C. Filo usou a alegoria filosófica para harmonizar as escrituras judaicas, principalmente a Torá, com a filosofia grega. Esse Filo aí é conhecido como filho de Alexandria, de Judá, e ele faz uma citação de Homero, que ele também menciona os magogianos, que é um povo que já não existe mais com este nome, mas existe com outro nome. É o mesmo povo. E aí as conexões para chegarmos e, de fato, declararmos que são os russos. Ok? Então ele diz, ele cita isso, uma citação de Homero que menciona que o povo magogiano era descendente dos citas, e o cita já está um pouco mais recente. Flávio Joséfo, não poderia deixar de citar Flávio Joséfo, né, o grande historiador aí, judeu, né? 37 a.C. até 101 a.C., em Antiguidades dos Judeus, ele diz: Magog originou os magogianos e, portanto, deu o seu nome a eles. E esses eram chamados pelos gregos de sítios, os citas. Ok? Então, nós estamos trabalhando línguas aqui também, né, fonéticas e etc. e tal. Por exemplo, os germânios. Nós, no Brasil, aqui chamamos eles de alemães. Né? Então, vamos à frente. E aí, a Sítia, a região da Sítia e da Partia, no mapa na tela. Cita, membro de um povo nômade, originalmente de iranianos, que migraram da Ásia Central à Rússia Meridional, nos séculos oitavo e sétimo antes de Cristo, conforme aí The New Enciclopédia Britânica. Então perceba que isso está muito bem costurado. Esses povos estão ali no território da Rússia. E é por isso que a profecia diz respeito a eles. Vamos deixar esse negócio agora mais dinâmico. Voltemos então ao globo da Terra. Olha o que está acontecendo e por que essa batalha, né, essa guerra de Gog e Magog deve acontecer aqui, ó. Entre a dispensação da igreja, durante ela, e a grande tribulação. Deixa eu ver se eu acho isso na lição. Abra a lição para vocês verem. Aliás, nós já achamos, né? Leia de novo, verdade prática. A palavra profética anuncia que, antes da restauração espiritual de Israel, que deve acontecer aqui, por ocasião da grande tribulação, no final dela, virão Gog, que é o líder, e seu bando para invadir a terra santa. Mas eles serão derrotados. Agora, como é que serão derrotados? Esse negócio é extraordinário. Para eles serem derrotados, só uma ação sobrenatural. Eu mostrei o Estado de Israel para vocês no globo, e era o quê? Acho que está na tela ali. Ó. Vocês conseguem ver Israel no globo? Ele está lá. Ó. Consegue ver? Estão vendo aí atrás? Vocês conseguem ver aí atrás, não? É aquela faixinha lá, ó. Ponto amarelo com a linha vermelha, escrito Israel. No meio do planeta. É isso aí que vocês estão vendo aí. Aliás, boa parte do território no deserto. É isso aí. Agora, essa guerra vai estourar da seguinte maneira. E aí vem comigo aqui, Felipe ou quem estiver aí. Dá um enter. Na língua sumere, Gog significa trevas. E Magog, terra das trevas. Então, o que está acontecendo é espiritual. É espiritual. E vimos que os rabinos estudam isto. Trouxe aqui comentários para que os irmãos tenham uma ideia de que eles têm tudo isso mapeado. Eles esperam isso, eles estão preparados para isto. Rosh, pode dar mais um enter aí. Rosh, em hebraico, Rosh, evoluiu para Roshe, Rushi,
e chegou a nós, hoje nós aqui no Brasil chamamos esse país de Rússia. Rússia. Dá mais um enter. Olha o tamanho do inimigo de Israel no mapa. Meseque evoluiu para Musk, do grego mosquis, que chegou para nós, Moscove. E no Brasil nós chamamos de Moscou. Mais um enter. Tubal evoluiu para Tubali, a palavra Tubali, que evoluiu para Tobolsk, antiga capital da Rússia Oriental. Então esse povo todo que vai guerrear contra Israel, olha lá no mapa o tamanho deles. Vocês ainda conseguem ver Israel? Consegue, não? Vamos para o texto bíblico. Ezequiel 38, 1 a 6, 39, 1 a 10, conforme lição. Acompanhe, por favor. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog. E aí, agora que a gente já tem esse conhecimento, estamos falando de quem? Rússia. Então veja, filho do homem, dirija o rosto contra a Rússia. Ou seja, leve a sua atenção para a Rússia. Algo vai acontecer vindo da Rússia. E Israel está com os olhos virados para onde? Agora não é só Israel não, né? Depois do que aconteceu, está todo mundo. O globo da terra está com a sua atenção para a Rússia. Só que é um país fechado. Alguém sabe a estratégia da Rússia? Alguém sabe o nome do presidente da Rússia? Vladimir Putin. Vocês estão acompanhando isso? Sim ou não? Quem sabe o nome do presidente da Ucrânia? Lovisky. Então, acompanhem. Acompanhem. Eu não sei se vocês sabem, mas esse presidente da Ucrânia, ele tem traços, descendência judaica. Por quê? Porque está tudo ali. Veio exatamente dessa evolução. Já está acontecendo. Não vai acontecer. A profecia de Ezequiel está em curso. A maior colônia judaica do mundo está lá, né? Então veja, na Ucrânia. Hã? Volodymyr, né? Eu estava tentando falar esse Volodymyr. Não temos nenhum nome parecido, né? Volodymyr. É Vladimir e Volodymyr. Zelensky. Então veja, já está acontecendo. Agora olha o que está acontecendo. Porque só começou. E alguém diz assim, vai cessar, vai cessar, vai cessar, vai cessar. Será mesmo que vai cessar? Será que vai cessar? Ou vai ampliar? Conforme a profecia, vamos ver o que vai acontecer? Vai lá, pode dar mais um enter. O território, então, já estabelecido, território da Rússia, que é gigante, perto de Israel, gigante. Um poderio pesado, que está se desgastando. Mas é pesado, não é? Já se começa a buscar alianças. Eu não sei se vocês assistiram, assisto muito Jovem Pan, e a Rússia já começou a buscar aliados, porque a Ucrânia tem os seus aliados. E isso vai fazer um desgaste do poderio bélico. E há alguém na figura também aí mundial, que a gente fica só observando eles, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos terá que entrar nessa disputa. Eles já estão, mas por baixo dos panos. Lentamente ali e tal, ok? Até porque são inimigos. E essas potências precisam se desgastar para a chegada do anticristo. Vamos à frente, senão será uma resistência a ele. Vamos lá, os aliados da Rússia. É o que eu quero chegar. Então, texto sagrado. E disse, assim diz o Senhor, verso 3. Eis que eu sou contra ti, ó Gog,
príncipe e chefe de Meseque de Tubal. Então, olha para a tela lá. Não, volta, dá um enter voltando, por favor. Vai lá, um enter voltando. Isso aí. Olha a profecia. Eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque. O que é Meseque? Hoje? Moscou. E de Tubal. O que é Tubal hoje? Tobolsk. Então a profecia está falando diretamente a eles, porque ela não se cumpriu ainda. E muitos comentaristas, principalmente os escatólogos, entendem que está acontecendo, né? E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos os vestidos bizarramente, congregação grande, com escudos e rodela, manejando todas as espadas. Claro que aqui a linguagem é a linguagem do profeta, a seu tempo, com o vocabulário do seu tempo. E canhões. Não tinha canhões na época do profeta. Nem essa palavra no vocabulário. Então, vocabulário é o vocabulário do profeta. É interessante, pastor, que a palavra na etimologia de lança, de flechas, na etimologia ela quer dizer lançador. É, lançador. Muito mais para míssil do que para míssil. Muito mais para míssil. Por quê? Só que não tinha míssil na época. O que se lançava à época? Flecha. Por isso que foi aplicado a isso. Ok? Então, à frente, e é aqui que eu quero chegar com vocês. Persas, etíopes e os de Putes com eles. Opa! Olha aí as alianças. E a gente já viu lá nos descendentes de Noé, que é toda aquela gente ali, que agora eu vou mostrar no mapa para vocês. Gomer, que também está lá, e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então não vem só a Rússia. Chegará um momento que outras nações entrarão nesse contexto mundial. E nós vamos ver aí quem são. Veremos quem são. 39. Tu, pois, ó filho do homem, profeta, profetiza ainda contra Gog e disse, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog. Então, Rússia, se prepare. Eles invadirão Israel, mas quem é que vai pelejar por Israel? É Jeová. É Deus. Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque de Tubal. E te farei voltear, ou deve ser voltar, ou voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte. Toda vez quando a gente fala de anzol, nós estamos falando de controle, né? Quando você põe um anzol no peixe, você controla o peixe. É igual o que Jesus fez com Saulo, né? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Pus um agrilhão em você, vamos ver para onde você vai agora. Não é? E te farei subir das bandas do norte e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco, a tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Ou seja, vai se esgotar seu poderio. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. E as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e os animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor, Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Continuando. E farei conhecido o meu nome, o meu santo nome, no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia que tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão, e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo
com tudo isso por 7, quanto tempo? 7 anos. Quantos anos são de grande tribulação? Conseguiu entender? Não. Até porque nós temos profecias à frente e a ordem cronológica da lição está correta. Então, o que vai acontecer? Não é? Está acontecendo aqui e depois nós temos 7 anos pela frente. E Ezequiel, assim como Daniel, e a gente pode ver depois, carrega esse calendário. É por isso que esses 2 livros, eles são muito lidos entre os rabinos, há muitos comentários, é vasto a literatura. Para quem se interessar em escatologia, pode pesquisar aí que vocês vão encontrar muita coisa. Então vamos à frente. E não trarão, último versículo, e não trarão lenha do campo, nem o cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogos. E aqui já aparece armas, né? Armas de fogo, inclusive, com a ideia ligada ao fogo. Algo que não havia, né, com facilidade naquela época. E roubarão aos que os roubaram, e os despojarão aos que despojaram. E despojar aqui fala das riquezas de Israel. Eles tomarão as riquezas de Israel, mas Israel tomará de volta. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Diz o Senhor Jeová. Então, olha lá para a tela. Vamos montar, então, todas essas nações com os nomes atuais. Quem são? Então, já identificamos a Rússia. Pode dar um enter aí. Só que ele também fala da Pérsia. Em 1935, o atual Irã. Então, vamos localizar Irã. Onde é que ele está? Olha lá. Pode dar um enter na Pérsia. Isto. Consegue ver a Pérsia aí? Sim ou não? Lá atrás. Ok? Então, nós já vemos a Rússia. Próximo aliado é a Pérsia. Vocês conseguem ver ainda Israel? Não perca Israel do mapa. É pequenininho, mas mantenha os olhos lá. Ok? Então, aí está a Pérsia. Não é? Tem algo em comum aí, quando a gente fala da Pérsia, que é a visão histórica e religiosa da maior religião do planeta. Hoje, com mais de 2 bilhões de fiéis. E esse número deve ter crescido bastante. Mas não vai dar tempo de eu trabalhar isso com vocês. Mas até mesmo aqueles que não estão, por exemplo, os judeus fazem suas orações virados para onde? Para Jerusalém. Lembra de Daniel? Sim ou não? E quem sabe para onde os islâmicos fazem as suas orações? Virados para onde? Então, mais um enter aí. É esse edifício quadrado que está aí, ó, em Meca. E olha só quanta gente. Aí está o Caaba. Todo islâmico ora direcionado para Meca, com a atenção voltada para este lugar. Então pesquisem aí, Caaba, e vocês verão que é o centro desta fé islâmica. Ok? Aí está um elemento importante na escatologia. E esses países que vão se unir, eles têm muito em comum. Esta fé, a fé islâmica. E no Alcorão, existe lá uma expressão, aliás, praticamente um mandamento, de perseguição aos cristãos e aos judeus. Tratados, inclusive, como inimigos. Como inimigos. Então, a questão religiosa, para além da questão política, está totalmente envolvida na profecia. Vamos à frente. Então, voltemos ao mapa. Gog liderará os seguintes países. Então, já temos a Rússia, temos Irã, Cuxi, a atual Etiópia. Olha lá onde está. Pode dar um enter. Consegue ver Cuxi? Sim, foi um país importante no passado, mas hoje é um país pobre ao sul de Israel. Mas irá se unir, até pela questão aí territorial. À frente. Possivelmente aqui, no contexto profético, representa os povos que ficam ao sul de Israel, pois o profeta ele fala sobre isto. A aliança com este povo aí que está ao sul de Israel. Vocês conseguem ver Israel ainda? Então Cuxi está abaixo de Israel ali, ok?
A ameaça vem do norte, lá em cima, mas Cush também no sul é mencionado na profecia. Continue. Aí a Etiópia, né? Vai substituir Cush ali pela Etiópia hoje. Pode dar enter. Vai lá, mais um. Isto. Vamos continuar montando. Put, atual Líbia. Próxima tela. Onde ela está? Localizaram? Consegue ver ela ou não? Sim ou não? Aí atrás. Tudo bem? E Israel vai sendo o quê? Cercado. E Ezequiel viu isso. De todos os lados. Então vamos lá para Put. A Líbia é governada hoje por um conselho de transição. Refere-se também às nações árabes, africanas como Argélia, Marrocos e Tunísia. Tudo islamizado. Todos eles islamizados. E um percentual quase que total, digamos assim. Pode dar um enter. Pode dar, vai lá. Segue. Continua. Ok. Consegue ver Israel ainda? Não perca Israel do mapa. Olha as nações. Segue. Gomer. Gomer nós vimos lá atrás que Gomer é Germani. Atual Alemanha. E aí nós temos um problema, porque já chegou aí, né? Qual é o problema da Alemanha? Que conexão ela tem com a Rússia? Quem sabe? Aliança energética. O gás, e é uma pena que eu não... Nós vamos melhorar isso aqui na sede. Eu precisava de um laser aqui para mostrar. Onde está Gomer? Ela está ligada à Rússia. Consegue ver lá a fronteira com a Rússia? O que sai da Rússia e abastece a Alemanha? O gás. Ok? O gás. E aí nós temos um problema. Porque e é por isso, inclusive, que há uma aliança entre eles. Se essa aliança é quebrada, acaba o gás na Alemanha. Nós temos conexão com a Rússia também. O que é que vem para o Brasil, importantíssimo, que vem da Rússia, e por isso deixou o Brasil neutro? Fertilizante. E se não chega o fertilizante aqui, o que é que acontece no Brasil? Não tem o quê? A alimentação, o agronegócio. E se não tem o agronegócio, porque nós somos dependentes da Rússia, não tem fertilizante suficiente para atender o planeta, ok? E se não vem para cá o fertilizante, afeta a alimentação, né, o agronegócio, o campo aqui, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo ficam sem alimentação. Porque o Brasil hoje, ele atende a mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com alimento. Consegue perceber isso, sim ou não? Percebe? O quanto Deus é Senhor da história e o quanto a Bíblia é verdadeira, palavra de Deus, e contempla tudo. Então vamos à frente. Esses são originários dos povos bárbaros, celtas e citas, que migraram para a região do Mar Negro e da Europa Oriental. E aqui nós já temos uma conexão com a Europa, né? Essa aqui é a Europa Oriental, né? A Alemanha, ela tem aliança também com os países da Europa. O problema é que ela não consegue se posicionar em função, e nem pode se posicionar claramente em função da demanda de gás que ela precisa da Rússia. Isso afetaria a Alemanha. E é um inimigo histórico. Hitler. Então, primeira, segunda guerra, inimigo de Israel, e terceira, porque já está aí dentro da profecia. Israel agora vai dar um gasoduto para entregar o gás para a Europa e a Rússia já está de olho. A pior declaração nesse contexto. Tem uma notícia de dias atrás que 4 meses atrás que o ministro russo disse que Hitler era judeu. Que Hitler era judeu, mas não, né? Até poderia ter algum traço. Mas olha o que está acontecendo aqui. Israel está entrando, e aí alguém diz assim, mas por que vai mexer com Israel? Israel está em negociações para oferecer à Europa
um produto riquíssimo, né, que nós estamos vendo aí que não tem, que é o gás. E haverá uma aliança entre Israel e a Europa. Essa aliança é prevista escatologicamente? Daniel, capítulo de número 9, versículo 27. Para que a grande tribulação ocorra, é necessária uma aliança entre o anticristo e Israel. Já no início, é o primeiro cavaleiro branco do Apocalipse. Que quem esteve comigo na sede aqui a aula passada viu que eu tratei isto. Percebem, não? Tudo está já pré-definido e pré-determinado. Então essa aliança ela vai acontecer e já está acontecendo. Os tratados já estão aí. Já estão aí. Agora a Rússia vai gostar disso? Que a Europa depende da Rússia. E quando isso acontecer, então, eles vão guerrear em relação a isso. Porque eles querem defender o poder. Ok? Então, Gomer gerou aí Alemanha, Polônia, Tcheco, Eslováquia e a Ucrânia. Esses países. Tanto é que o território da Ucrânia era de quem? Era da Rússia. Por quê? Porque está aqui, está nas bases. Né? Era a União Soviética, da época da União, depois caiu o muro, né, de Berlim e tal. Então, vamos à frente. Próximo. Casa de Togarma, que aparece no texto da profecia. A atual Turquia. Vamos localizar a Turquia? Envolve a Armênia e a região cosaca, no sudeste da Rússia. A Turquia é o país mais estratégico do mundo. Não é sem propósito que a União Europeia aceitou a Turquia sendo um país muçulmano. Onde está a Turquia? Apareceu aí para vocês? Acharam a Turquia aí? Agora, qual desses países é mais próximo a Israel, vindo pelo norte? Turquia. Extremamente importante. Então dá mais um enter. Vem comigo no enter aqui para não estragar a surpresa. Aliada com o Irã. Aí, para aí. Você vai dar só mais um enter. Só mais um. Já deu enter? Dá mais um, então. Parou. Quem está faltando nesta lista e por quê? Volta em um enter, senão eles vão pegar na cola. Aí, para aí. Que país importantíssimo está faltando nesta lista e por quê? Egito. Respondeu corretamente. Ganha um bombom agora, ganha um pedaço de contrafilé com aquela gordura bem amarelinha, sem saber o porquê. Ainda farinhazinha dos dois lados. Por que está faltando o Egito? Tem profecias envolvidas, né? Profecias envolvidas. Porque estrategicamente o Egito fará aliança com Israel. Fará não, já fez, está estabelecida essa aliança. Pode dar um enter aí. O Egito, estudiosos não sabiam por que Egito não estava na lista, mas em 1979, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, conseguiu um tratado de paz entre o Egito e Israel que perdura até hoje. Ok? Assim fechamos a confederação de países que lutarão contra Israel: Rússia, Pérsia, Etiópia, Líbia, Argélia, Marrocos, Tunísia, Alemanha, Polônia, Texo, Eslováquia, Ucrânia, Turquia e Armênia. Também. A Ucrânia, ela já está vencida, né? Aliás, já existe boa parte da Ucrânia, do território da Ucrânia, que já estão com os russos. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas parte da população da Ucrânia hoje já é a favor da Rússia.
Vocês sabiam disso? Não? Estão acompanhando isso? Acompanham isso? Não? São contra o atual presidente. É por isso que há uma fragilidade. Não total, né? Mas há uma fragilidade. Que entendem que seria melhor estar ligado à Rússia do que à própria Ucrânia. Então, à frente. Então, de onde virá Gog, conforme nós vimos? E já estamos finalizando essa parte. Do extremo norte, como diz a profecia. A próxima tela. Olha lá, voltemos então. Olha lá a estrelinha Jerusalém, com a Jordânia. Então, de onde vem? O texto sagrado diz, vem do extremo norte. Onde é que está o extremo norte? Moscou lá em cima. Ok? Então, é de lá que vem. Pode dar um enter. A profecia se cumpre de forma literal. Né? Quando virá Gog? Então, depois de muitos dias, será visitado. Profecia, capítulo 38, verso 8 e 16. Volta lá. Posso o senhor ver? Está na tela aí. Mas você pode verificar na sua Bíblia. Versículo 8 do capítulo 38 e 16. Depois de muitos dias será visitado. Nos últimos anos virás à terra que é restaurada da guerra, e onde foi o povo congregado, dentre muitos povos, aos montes de Israel, que habitam, ou que haviam estado desertos por longo tempo. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos os seus moradores estarão agora seguros. Então, o que temos aí? Vai lá, porque é para ter mais slides aí. Pode passar. Vamos para o final. Ficou clara essa questão geográfica? Vocês conseguiram visualizar o que está acontecendo no globo? Vai lá, pode falar. Só uma perguntinha. É possível todas as nações do mundo apoiar a Rússia? Todas as nações? Não é possível, é bíblico. Na verdade, o que deve acontecer? O planeta se mobilizará. Vocês se lembram que a mídia no Brasil ficou o tempo todo forçando o presidente Bolsonaro a se posicionar? Vocês se lembram disso? Todos se lembram? Eu não sei por que eles queriam isso, né? Mas era para se posicionar ou a favor da Ucrânia ou contra a Ucrânia, ou a favor da Rússia ou contra a Rússia. Ele foi criticado, altamente criticado, porque ele, na verdade, não decidiu foi nada. Ele ficou neutro. Aí começou as especulações. Será? Mas ele visitou a Rússia, né? O que é que ele tratou lá? Ele visitou a Ucrânia, o que tratou lá, tal, mas isso ficou nos bastidores. Não foi só o Brasil que foi cobrado para se posicionar. Todos os países da Terra foram. Seus líderes foram pressionados a se posicionar. Alguns se posicionaram, outros não. Outros ficaram neutros. E quando isso começar a ficar mais acalorado, as nações vão começar a se dividir. Não é? Uma ala e outra. Até porque tem que ter as duas partes, senão não tem guerra, né? Tem que ter um lado e o outro querendo disputar algo. Os aliados de Israel? Então, é aí que está a pergunta, né? São da direita? Vamos lá. Na aula passada eu falei um pouco sobre isso, né? Os irmãos entraram em choque até. O que acontece? Isso vai mudando muito rapidamente. Por exemplo, nos governos do PT, eu não estou falando de política, mas não de política propriamente dita, falando de teologia. Nós tivemos na política do PT, do governo do PT, uma quebra de aliança com Israel e um aumento, né, de abrangência dos países islâmicos, né? Tanto é que algumas mesquitas islâmicas vieram para o país, né? Então houve uma aliança ali com os palestinos e etc. e tal. E isso foi até o governo Bolsonaro. Bom, se antes de Bolsonaro, eu poderia dizer que o Brasil certamente ficaria contra Israel, dado as questões políticas. Aí veio o Bolsonaro. O que nós vimos com o Bolsonaro, o governo Bolsonaro? Ele se distancia dessa aliança da esquerda e ele volta à aliança a Israel. Foi para Israel várias vezes, fez uma série de coisas. Israel veio aqui, ajudou lá naquela... Não, antes disso, lá de Brumadinho. Inclusive com drones que localizavam ali pessoas. Tá.
Veio uma equipe de Israel, tal. Ou seja, aproximou-se uma aliança com Israel. E isso não acontece só aqui. Os Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Com Trump, uma aproximação, com Biden, um afastamento. E agora a gente não sabe quem. Por exemplo, os Estados Unidos, quem será o próximo presidente? A gente sabe? Não. Se surge, de repente, eu volto o Trump, de repente isso, pronto, Estados Unidos com aliança firmada. Não é? No país nós já temos, virá o Lula. Será que o Lula repetirá a mesma política com Israel de lá de trás ou manterá a do Bolsonaro? Eu tenho uma opinião, mas vamos esperar para ver. Muito provavelmente fará sua própria política. Nessa condição, quem é o chefe supremo das Forças Armadas? É o presidente. Quem será o próximo presidente? Lula, né? Pelo menos é o que está para ser. Né? Se precisar do Exército Brasileiro, quem é que define? Claro que envolve o Congresso, Senado e etc, etc. Mas vamos à frente, só respondendo. Agora, Mateus 25. Olhe para mim aqui, ó, presta atenção. Eu combinei de a gente estudar aqui até às 11 horas, então eu tenho um tempinho, porque depois tem o almoço. Olha aqui para mim. Vamos abrir isto. Abra lá em Mateus 25. Dá uma Bíblia aqui. Ficou no carro. Vamos ler um texto que todo mundo trata ele como igreja, e não é. Tem a ver exatamente com o que eu mostrei para vocês aqui. Mateus 25. De vez em quando a gente vê alguém falando assim, olha, bodes, ovelhas. Capítulo 25, verso 31. Esse texto está conectado aqui, ó. Ó. O que está acontecendo aqui é isto, ó. Isto aqui. Ok? Esse texto se cumpre exatamente aqui no quadro, ó. É a descida, a parousia, o aparecimento para o Armagedon. Jesus descendo com a igreja em glória. Tudo bem? Vai acontecer aí. E é o que diz Mateus. E quando o Filho do Homem vier em sua glória. Ele não está falando em arrebatamento. Ele está falando em sua glória. Arrebatamento está aqui. Então, versículo 31. Então veja. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, parousia, né? Vinda em glória. E todas as nações serão o quê? Reunidas diante dele. Todas as nações. Dentro de todas as nações o Brasil está, não? E a Argentina, que pode ser campeã hoje? Também estará. Todas as nações estarão reunidas. Por quê? Tudo isso aconteceu, Ezequiel 38, 39 aconteceu, a grande tribulação aconteceu, Israel, aquele ponto minúsculo que está ali, sobreviverá até o final da grande tribulação, sobreviverá, né, dentro dessa compreensão escatológica interpretativa, a terceira guerra mundial e ainda a fúria do anticristo, da tríade satânica, o dragão, a besta que sobe do mar, o anticristo, a besta que sobe da terra, o falso profeta. Poderia falar aqui, o falso profeta. O falso profeta é, sem dúvida nenhuma, o pilar da religião. E por que é que Israel precisa se conectar à Europa? Porque a religião hoje, com força suficiente para criar uma aliança desta, é o Vaticano. É a partir do Vaticano. Por quê? É a que tem força. E que tem força material. Força material. Quer ver como QG? Só pensando como quartel-general. Toda cidade que eu conheço, toda cidade que eu já visitei, nesse pouco período meu de vida, no centro da cidade tem algo. O quê? Uma igreja católica. Alguém aqui conhece uma cidade que tenha visitado, que não tenha a igreja católica no centro? Alguém conhece? Eu estou falando por desconhecimento. Alguém conhece?
É, um vilarejo, né? É. Até o vilarejo onde a Adriana morou, que tem 800 pessoas, na praça principal tem a igreja católica. E é a maior igreja, a melhor igreja ali da cidade. Agora, isso é só no Brasil? Isso é só em São Paulo? Isso é no mundo. Isso é no mundo. Então está estruturada nas principais capitais e até para além delas, né? Até aquelas cidades menorzinhas. Então há uma estrutura aí. Então, essa besta que sobe do mar, da escatologia, do Apocalipse, é o falso profeta, que vem por meio da religião. Pastor, é o Papa? Pode até ser que seja, porque qual é a figura maior dentro dessa estrutura religiosa? O Papa. É esse Papa? Era desgraça demais, né? Ter um Papa argentino e ainda o falso profeta. Mas pode ser, né? Desgraça pouco é bobagem, né? Vai lá. Pode ler. Pastor, só você citar para resumir, ganhar tempo. Vai lá. Apocalipse 16. Leia. Não ligou, não. Ah, foi. Sim. Apocalipse 16, 12 a seguir, fala que o falso profeta, a besta e o dragão sopraram espíritos de rãs para persuadir os reis do mundo inteiro para a batalha. Então, a gente percebe aqui o quê? Claramente, 3 forças com projeto de globalização. Fator religioso, o senhor falou, o Papa reuniu com as principais lideranças... Recentemente, está traçado, estudem sobre isso, está muito claro. Nunca isso houve na história, ou foi possível, uma coisa assim, possível de acontecer, ocorreu nesses dias. E outros planos de globalização é o comunismo, e também o próprio globalismo que está exatamente na Europa. Ou seja, essas 3 forças elas se divergem em certos momentos e depois se unem, como está bem claro aqui em Apocalipse. E, nesse mesmo contexto, como se não bastasse, para essa tropa universal pelejar no Armagedon, seria necessário que o rio Eufrates estivesse seco para o exército aí de 200 milhões. Esse exército de 200 milhões só é possível com essa confederação universal, que é do anticristo. Nenhum exército tem isso. E o rio Eufrates secou há apenas 2 anos, pode ler e estudar acerca disso. Exatamente. Já tem, os fenômenos estão aí. No Mar Morto, não é, que já está aí gerando oxigênio, mesmo com toda a densidade de sal, e também o Eufrates, que está... temos aí a maior seca já registrada, não é, e isso ainda não é o Armagedon, então muito provavelmente acontecerá. Em todos esses países. Eles dependem da alimentação que vem de outros países. Não são. Tem muitos elementos. Outros, sim. Foi citado aqui o globalismo. Mas, quando eu falo do fator, ou do fenômeno religioso aplicado à escatologia, né, o nome que dá, a terminologia que dá, é o ecumenismo. O ecumenismo já é uma tentativa lastrada, né, de uma confederação religiosa, né, de se aceitar o outro. E, pasmem, nós já temos muitos escritores cristãos, evangélicos e até pentecostais aderindo totalmente ao ecumenismo. Aderindo totalmente ao ecumenismo. Com pautas que são até bíblicas, como, por exemplo, e agora vai voltar tudo isso de novo, a nossa Amazônia, que é a natureza e as questões, o pulmão do mundo e etc. e tal, que está muito em jogo aí, e tantas outras pautas, né? O pobre, que são pautas bíblicas, mas que foram sequestradas. Né? Minorias, classe, etc. e tal. Mas vamos à frente, para a gente não entrar muito nisso. Vamos para a tela. Me ajude aí. Isto. Qual será o motivo desta invasão? Então, a resposta está em Ezequiel 38, 10, verso 10, verso 13. O despojo. Não é isso que está no texto, nós lemos aqui? Não é? As riquezas serão sequestradas, só que Israel depois tomará ela de novo. Nós lemos aqui. Então, quais são essas riquezas? Né? As riquezas minerais do Mar Morto. Em 1991, peritos estimaram o valor de 6 dos mais de 20 minerais que ali existem em grande quantidade. Então, lá tem fosfato, cobre, silícato, manganês,
feldesfato e ferro, em 20 trilhões de dólares, só nessa região. Esses e 6 minerais, de todos esses, 20 minerais que ela tem. Esses 6 minerais referidos valem mais do que toda a riqueza mineral hoje dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Alemanha juntos. É mole, não? Dá para entender o porquê que essa guerra vai estourar? Então, eles vão para tomar isto. Aliás, o Brasil, nós temos a maior floresta do mundo, né? É uma riqueza. A biodiversidade da Amazônia é um negócio... E não é só a Amazônia, nós temos a Amazônia e temos o Pantanal. Por isso que alguém disse que Deus é brasileiro, né? Agora, toda essa riqueza chama a atenção do planeta inteiro. Do planeta inteiro. Porque isso é riqueza, né? E ainda muito pouco explorada. Muito pouco explorada. E à medida que vai gastando, vai ter necessidade de ter mais. Então, de alguma forma, terá que explorar. A Europa, eles já exploraram tudo, né? E depois queriam dar aula ainda de preservação a nós. Mas vamos à frente. Mais 2 motivos para Gog, a invasão de Gog. Os russos vão tentar se apoderar do petróleo dos países árabes, a quem estarão ajudando a aniquilar Israel. Rapaz, saiu da tela de novo, varão. Jesus. Chegou? Então vai lá. Esse aí nós já falamos. Estou no próximo. Se eles acompanharem aí. Então, aí está. Tentar obter a segunda, né? Então é o petróleo. Ok? Terceira. Tentar obter uma saída marítima para as águas quentes do Mediterrâneo, já que hoje só tem saída pelas águas geladas do Mar Báltico. E para eles conseguirem uma saída marítima, essas águas aí, vocês sabem, o corredor ali do Mediterrâneo, acabamos de falar, né, está povoado por Israel. Então, isso seria uma estratégia também. Na guerra da Ucrânia, eles tiveram uma estratégia de fronteira, né? Entraram ali para um território, né, que deu acesso. Então, na guerra, nas batalhas, é necessária uma estratégia, né, de avanço de território. Então, à frente. O real motivo da invasão de Gog, que é a Rússia, contra Israel, nós sabemos. É o quê? É espiritual. É espiritual. Israel é o povo de Deus, assim como a igreja também é. Lembrando que a igreja, as profecias para a igreja, elas estão ligadas aos céus, mas as profecias para Israel está ligada à terra, a uma esperança terrenal. E é a terra que está em jogo aí, o território que está em jogo. Muito bem. Última pergunta. Quem defenderá Israel? Quem? Quem? Resposta, põe na tela. Deus, Yahvé. Ezequiel 38, 18, está na tela. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Naquele dia, porém, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação subirá às minhas narinas. Cadê Deus? Cadê Deus? Não é? A indignação dele está subindo, e quando ele sentir o cheiro dela e chegar o momento da ação, nós já vimos em todo o texto sagrado o que Deus faz, não é? E ele fará de novo. E quem sabe, não é aqui na nossa geração que nós veremos isto. Algumas gerações foram privilegiadas. Quando você abre ali Juízes, há uma denúncia a uma geração que não conhecia a Deus, capítulo 2 de Juízes, e tampouco as obras que ele fez. A geração de Moisés foi a geração que viu ele abrir o Mar Vermelho. A geração de Josué, né, embora Josué também saiu do Egito, mas liderou uma nova geração que nasceu no deserto, viu todas as bênçãos que ele recebeu, maná, cordonizes, todas elas feitas no deserto, e viu o Rio Jordão se abrir.
Mas a geração dentro do livro de Juízes não viu nenhuma dessas duas coisas acontecerem. Só ouviram falar. A gente já ouviu falar de muita coisa. Quem sabe é a nossa geração que vai presenciar o que está profetizado em Ezequiel 38 e 39. Eu creio, porque eu espero o arrebatamento da igreja para os meus dias. Então é bem possível que esta igreja que está reunida aqui seja a igreja do arrebatamento e vivencie tudo isso que está profetizado por Ezequiel 38 e 39. Os sinais nos mostram que estamos no limiar de uma grande guerra, uma guerra mundial. Então o planeta já está vivendo isso. Como Deus fará isto? Último slide. A resposta também está aí. Versículo 19 e versículo 20 da profecia. Vamos ler? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pois no meu zelo, no ardor da minha ira, falei, certamente naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, bem como todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Deus vai chacoalhar o planeta Terra. Chacoalhar o planeta Terra. Qual será o resultado desta guerra? Resposta. E isso precisa acontecer, e é uma leitura feita por muitos especialistas. O desaparecimento da Rússia e dos Estados Unidos no tocante como potências bélicas mundiais, ou mundial, fará surgir um vácuo de poder no mundo que será ocupado por quem? Pelo anticristo. Pelo anticristo. Pesquisa aí agora e você verá as 10 maiores potências bélicas do planeta, os 10 maiores exércitos. Põe no Google aí, dá um Google aí. Os 10 maiores exércitos do planeta. Coloca aí. Quem sabe qual é o primeiro? Não. Falaram China. Estados Unidos. Vai lá, dá um Google aí. O Brasil está na lista do top 10, hein? O Brasil está na lista. Está em 10º. Achou aí? Irmão, são top 10. São 210 países, não é isso? Quem achou aí? Leia a lista para mim. Grita a lista aí. Primeiro qual é? Estados Unidos. Maior potência aí bélica, né? Maior exército. Segundo, Rússia. Terceiro. Quarto. Calma, tem uma lista aí. Pela lista, vai lá. Qual que é o quarto? França. Quinto, Reino Unido. Sexto, Coreia do Norte. Sétimo, Índia. Oitavo, Paquistão. Nono, Coreia do Sul. Décimo. Essa lista aí também é furada. Aí depende de que poderio, né? Tem que pesquisar como os maiores exércitos. Quem está com a lista aí em que o Brasil figura como 10º? Levanta a mão. É o mais bem armado da América. Ok? Claro que há investimentos, né? Recentemente o Brasil recebeu investimentos nessa área. Parece que está sendo cortado, mas recebeu. Vai lá, Bias, qual que é a lista aí? É essa lista que eu tenho também. Daqui, deixa eu ver aqui. Ó, essa é a lista, deixa eu ver a fonte aqui. Aliás, ó, inclusive essa lista que a gente tem aqui, que é a que eu vi, que eu pesquisei também, tem inclusive a quantidade de soldados ativos, o orçamento anual gasto em dólares, força aérea, a quantidade de aeronaves, e os veículos blindados de combate, e a força da frota da Marinha.
Então veja, só para vocês terem uma ideia, vamos pegar aqui o principal, Estados Unidos. Quer ver? Estados Unidos, soldados ativos. Os Estados Unidos tem 1,3 milhões de soldados. O segundo aqui, que é a Rússia, tem 850 mil, metade. Olha só o tamanho do negócio. Orçamento anual, os Estados Unidos gastam 770 bilhões de dólares no seu exército. A Rússia gasta 150 bilhões de dólares no seu exército. Aeronaves, Força Aérea dos Estados Unidos tem 13.247 aeronaves. A Rússia tem 4.000, um terço. Veículos blindados de combate. Os Estados Unidos tem 45.193 veículos blindados. A Rússia, 30.000. Força Marítima. Os Estados Unidos tem 484. Nesse quesito, tem menos que a Rússia. A Rússia tem 605. Então, Estados Unidos, Rússia, depois vem a China. A China gasta 2 milhões, aliás, tem 2 milhões de soldados ativos e gasta 250 bilhões no orçamento anual. Lembrando que a China é estratégica. Por quê? Quem sabe? País comunista, fechado, mas geograficamente onde é que ela está? Eu tirei do mapa aqui. Ela está atrás ali, né, ao lado da Rússia. Ao lado da Rússia. E eles já fizeram recentemente aliança aí. Né, estão aliançados. Né? Inclusive da questão do gás. Israel está ali entre o 10º e o 15º. Na lista que o Varão tem ali, ele apareceu em 10º lugar. 18º, está na lista aí? 18º lugar. Agora, como é que pode um país que aparece lá no 18º lugar? É capacidade própria conseguir combater com tudo isso que eu mostrei aqui para vocês? Por isso que eu disse o seguinte, quem é que vai, de fato, combater a favor de Israel? Nem exército tinha. Não, vamos pegar na Bíblia, eles saíram do Egito como escravos. E todos que ficaram na frente deles, eles venceram, inclusive todos os povos cananeus. Como? Sem nenhum treinamento militar. Como? Eles não eram soldados no Egito. Eles eram escravos. Vários milagres eu citei aqui a Guerra dos 6 Dias. Abraão, como é que Abraão venceu os 4 reis lá? Na Guerra dos 4 contra os 5 lá? Rapaz, um nômade. Com servos, ele não era um general de guerra. Um homem em Israel seria mais valente do que Davi. A valentia. Não é? Então, olha que coisa rica. Faça. Relacionado à Terceira Guerra Mundial, tem muito falado sobre armas nucleares. Baseado na preservação da Terra para o cumprimento do milênio, é possível inferir que essas armas nucleares não vão ser usadas? O contrário. Elas já estão no texto sagrado e elas serão utilizadas. Essa questão da preservação da terra é o seguinte. Me deu o meu tempo. Vamos parar ou eu respondo isso? Quando a gente começa a abrir aqui os flagelos da grande tribulação, 7 selos, aí nós temos lá as 7 salvas, taças, nós temos lá as 7 trombetas, né? E ainda tem 7 trovões que não foram revelados. São séries de acontecimentos em que Deus está derramando a sua ira na terra. Há tantas discussões aqui, por exemplo, pastor, o Espírito Santo fica na terra, sobe com a igreja. Não, a condição é o seguinte. Quando olhamos para a divindade está interagindo com a humanidade. Como foi que a pessoa do Pai interagiu? Como foi que a pessoa do Filho interagiu? Como foi que a pessoa do Espírito interagiu? Esse é o ponto. Na grande tribulação, o que reserva essa interação? O que Deus estará fazendo na grande tribulação? O que a divindade estará fazendo? O que a trindade, palavra mais conhecida de nós, o que a trindade estará fazendo? Irmãos, e aí alguém piedoso, misericordioso, coloca o Espírito Santo aqui numa atuação contrária à divindade.
Isso não vai acontecer. A grande tribulação está reservada para o derramar da ira de Deus. Não vai ficar o Pai derramando ira e o Espírito Santo controlando ela aqui. Não existe isso. Então, a Trindade estará derramando a sua ira sobre a terra. E é o que nos revela o Apocalipse. Tudo bem, não? Então, aí você tem aqui o seguinte. Em alguns flagelos, aí depois você pode olhar aí, né, na abertura dos selos. Acho que é o 6º selo. O 5º e 6º selo. Porque no primeiro vem o primeiro cavaleiro, no segundo tal. No 5º, a partir do 5º. O que é que está acontecendo na terra? Meteoros caindo. Não é? E uma parte da terra sendo ferida. Pode ler. Tá? Vai lá. Na leitura bíblica em classe, aparece os versículos até o 10. Gostaria que fosse continuado, mas é claro que não daria para colocar tudo. Então, se depois do versículo 10, do capítulo 39 de Ezequiel, a gente lê os versículos seguintes, vai dizer que vão chamar especialistas na terra e colocar sinais aonde tiver um cadáver. O que é isso, se não rescaldo nuclear? Rescaldo nuclear. Mas não é só isso. Eu quero citar aqui, é que alguém falou da preservação da terra. Nesse período aqui não tem o que se falar em preservação. O próprio Deus está atacando a terra. Ele vai atacar, por exemplo, os mares. Água potável. Não é isso que a gente vê em Apocalipse? O absinto que cai. É tida como um meteoro, né? É tido como uma estrela que cai. Mas Zacarias deixa isso mais claro. Abra aí a profecia de Zacarias. E eu paro aqui, porque senão vai longe isso aqui. É igual a outra aula, eu não conseguia parar. E os irmãos, não para, pastor, não para. Esse negócio é enriquecedor. Vai lá, por favor. Exatamente. Vamos lá, Zacarias é 9, 8 e 9, deixa eu ver aqui. Localiza aí para você ver um texto. Eu estou com a Bíblia aqui emprestada. Mas nessa batalha que aparece, que é exatamente a batalha do Armagedon, em algum lugar vai aparecer que o exército será destruído e os olhos deles se derreterão. Onde está? Estou tentando achar aqui nessa Bíblia aqui, mas parece que o Ari tirou da Bíblia dele aqui. É o 11. Tenta localizar aí. Deixa eu ver. Se for, já falo. Isso, é esse aí. Obrigado. 14, 12. E essa será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearão contra Jerusalém. Vê o que parece isso aos seus olhos. A sua carne será consumida. Estando eles de pé, eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas. E lhes apodrecerá a língua na sua boca. O que é que está acontecendo? Vocês já viram esses filmes em que solta ali um gás, uma arma química tal, arma biológica tal, e eles começam a derreter? Não parece esse filme? Não parece esse filme? Olha o que está acontecendo aí. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro. Imagina, eles estão derretendo, e um pegando na mão, tentando se segurar um no outro. Né? E alçar-se-ão a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Então será algo tão destrutivo que eles vão querer morrer rápido. Né? Vão querer acabar com o sofrimento.
E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações. Ezequiel 38, 39, vimos que eles recuperarão as riquezas, né? Aqui novamente. Ouro e prata e vestidos em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos moares, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. Ou seja, também irão se derreter aí. Que arma é possível que isso aconteça, fazer isso acontecer? Uma arma química. Uma arma química. Ok? E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei. E aí então nós temos o milênio, né? A partir daí. Ok? Ficou claro, pessoal? Vamos parar por aqui. Não é? Essa foi uma lição que muitos me falaram, pastor, queria que o senhor voltasse e tal. Percebe o quanto é profunda essa lição? E o quanto envolve tudo que nós estamos vivendo hoje? Então, uma coisa precisa estar claro para nós, irmãos. A profecia vai se cumprir, a história está em curso, o Deus da história está agindo, porque às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo e pergunta, Deus, onde o Senhor está? Ele está onde sempre esteve, e fazendo o que sempre fez. Ele é imutável, ele continua o mesmo. E quando essa profecia se cumprir, muito provavelmente em nossos dias, acontecerá o tão esperado e desejoso evento, o arrebatamento da igreja. Nós seremos arrebatados. E é isso que nós esperamos.